A biblioteca imaginária é o seguinte: é você fazer a lista de todos os livros que você vai ler pelo resto da sua vida. Então, é claro que você não vai conseguir. É claro que vão ficar faltando livros. Porque, para você fazer a lista dos livros que você vai ler o resto da sua vida, você já precisaria saber os títulos deles, ou seja, você já precisaria ter alguma informação sobre cada um desses livros. E essa informação você não as tem, frequentemente vai faltar coisa, tá entendendo? Então, você vai ter que estar permanentemente completando isso. Tá certo? Porém, você tem um certo universo de interesses, coisas que você, áreas do conhecimento em que você pretende se desenvolver ou aonde você tem algum enigma a resolver. De preferência, escolha as suas áreas de conhecimento, não pelo interesse superficial que tal ou qual disciplina ou arte lhe sugere. Assim, eu gosto de música, eu gosto de história. Não é assim, não é assim. Você parta das questões que realmente são importantes para você, existencialmente. E essas questões vão te dar o nome das disciplinas respectivas que as estudam, ou onde você pode encontrar alguma dica para elas. Trata de fazer, vamos dizer, que o seu universo de estudos ele se expanda e se desenvolva, tá certo? Precisamente no sentido em que a sua alma está se desenvolvendo, sua verdadeira pessoa está se desenvolvendo, de modo que não haja esse abismo entre a personalidade real e o universo intelectual, abismo que as escolas fomentam assim até o último. Elas não só abrem o abismo, como colocam um muro de chumbo entre uma coisa e a outra. E na medida que coloca esse muro, como coloca essa separação, o efeito imediato é a estupidificação. Mais ainda, às vezes essa estupidificação é exigida como prática disciplinar. Eu não estou exagerando, não é caricatura nem nada. Você partindo das informações que você tem, tá certo? Atualmente, sobre livros que você não leu, mas que lhe parecem importantes, você começa por fazer a lista deles. E por definir mais ou menos as áreas de perplexidade, tá certo? Nas quais você precisa de auxílio para saber mais e poder resolver lá as suas dúvidas. Em seguida você vai buscar as bibliografias essenciais dessas áreas. Tá certo? Hoje você na internet você encontra bibliografia de praticamente tudo, tá certo? Mas existem bibliografias especializadas. Existem publicações periódicas que atualizam a bibliografia. Você, claro, de início você vai ficar perdido num mar de títulos, não só de livros, mas também de trabalhos acadêmicos ainda não publicados em livro. Para simplificar a coisa, eu sugiro que você pegue a bibliografia final dos Great Books. Naqueles volumes introdutórios do Great Books, chamado The Great Conversation, onde você tem The Great Ideas. Existe uma bibliografia final, que é de os livros mais importantes que tratam daquelas questões que estão colocadas no índice do Great Ideas. Eu creio que vai dar ali uns 1.500, 2.000 livros. Né? Aqui não é um bom começo. Você vai ver que tem áreas inteiras que não vão te interessar. Então você já vai excluir. Em seguida, você vai procurar os livros que tratam da história dessas disciplinas. Por exemplo, você se interessa, sei lá, ciências sociais, sociologia, muito bem, vai pegar uma história da sociologia. Você não precisa ler tudo, você só vai pegar os nomes dos autores dos livros. E você vai completando a sua lista. Como se você fosse comprar todos aqueles livros. Imagine que você tem muito dinheiro, tá certo? E que você vai percorrer várias livrarias e você vai compor, tá certo? Fisicamente. Claro que você pode passar o resto da sua vida compondo. Eu estou até hoje compondo a minha, tá certo? É muito importante você prestar atenção
nos elementos conflitivos que já tem nesta seleção. Porque cada autor de bibliografia ou cada autor de livro de história de uma disciplina, ele vai fazer a seleção que lhe parece certa. E, às vezes, pode fazer omissões medonhas. Tá certo? Onde houver essas dúvidas, onde o sujeito coloca, por exemplo, no centro da história da disciplina, este autor, tá certo? E o outro nem menciona o mesmo autor, digo, opa, aí você tem uma preciosidade. Por quê? Porque ali você tem, vamos dizer, um conflito de perspectivas. E esses conflitos de perspectivas sempre se travam em torno de elementos muito importantes dessas disciplinas. Em geral está ali, o coração do problema está ali. Quer dizer, aquilo que foi omitido por um e destacado por outro, falou, opa, aí você tem algum negócio, né, importante. Muitas vezes também você vê o que acontece com certos autores específicos que num primeiro momento não parecem ter importância dentro da história da disciplina. Por exemplo, se você pegar histórias da filosofia publicadas até, digamos, 1920, o espaço concedido a um cidadão chamado Karl Marx era relativamente modesto. Ninguém ia dar a ele um espaço como se dava a Platão, Aristóteles ou Leibniz, não ia fazer isso. Mas aos poucos se desenvolve uma outra tradição filosófica marxista, no qual ele está colocado no centro. E essas duas tradições não têm muito como se encaixar, elas vivem numa espécie de conflito. Eu me lembro que há um livro do José Ferrater Mora, que é um autor eruditíssimo, autor do dicionário, um dos melhores dicionários de filosofia que existe. E o livro chama Filosofia Contemporânea. Então ele disse, olha, existem 3 tradições filosóficas independentes e praticamente incomunicáveis. Você tem uma tradição continental, onde predominava na época de fenomenologia, existencialismo, etc, etc. Você tem uma tradição anglo-saxônica, que é da filosofia analítica, e você tem uma tradição marxista. Não tem como juntar isso aí. Então, se você pegar os autores que representam, os autores de história da filosofia, que personificam cada uma dessas correntes, você vai ver que a hierarquia de importância que ele dá aos fatores é completamente diferente. Então, muita coisa que nos Estados Unidos, por exemplo, se chama filosofia, né, quer dizer, dentro da tradição europeia, seria uma coisa absolutamente irrelevante. Por exemplo, esses enigmas lógicos que eu falei, né, aqui tem pessoas que dedicam a vida deles a isso aí, a destrinchar esses enigmas lógicos, né, que pode ter uma importância técnica para a ciência da lógica, mas filosoficamente é nada. Isso é precisamente o que eles vão chamar de filosofia. Eu considero um ambiente filosófico anglo-saxônico absolutamente psicótico, louco. Né? Graças a Deus, existem outras disciplinas. Às vezes o sujeito, para fazer boa filosofia, ele precisa estar fora de uma faculdade de filosofia, como por exemplo os críticos literários do mundo anglo-saxônico, são filósofos maravilhosos. Você lê Kenneth Burke ou Northrop Frye, eu digo, opa, aí tem muito mais filosofia do que na faculdade de filosofia. Então sempre tem esta saída, né? Ou Eric Feiglin, né? Tá na faculdade de Direito. Mas o que se chama de filosofia aqui é uma atividade mais restritiva, centrada nos problemas da escola analítica, que são, na verdade, problemas de ordem lógica. Então, onde você nas bibliografias encontrar esses abismos, eu digo, opa, ali você tem uma coisa muito preciosa, porque você está lidando com o elemento contraditório, explosivo que tem dentro dessas disciplinas. Tá certo? À medida que você for compondo essa sua bibliografia, você vai fazer apenas uma lista de livros, né? Você pode até comprar esses livros, e sugiro que os compre mesmo, na medida que for possível. Eu lembro que tem livros que eu anotei um dia e comprei os livros 30 ou 40 anos depois. Por uma oportunidade, apareceu o livro na frente, estava mais barato, alguma coisa assim. Mas sem isto, você nunca terá um senso de orientação nos seus estudos. Quer dizer, a biblioteca imaginária é
entendeu? Praticamente o começo de uma vida de estudos. Tá certo? Essa biblioteca imaginária também lhe dará um outro negócio que eu chamo o repertório da ignorância. Quer dizer, o que eu não sei, mas preciso saber. Se você sabe que você não sabe algo, então algo a respeito você já sabe. O suficiente para saber que lhe falta conhecimento a respeito. E este repertório da ignorância será precioso no momento em que, confrontado com determinadas questões, você pode ter, vamos dizer, um esquema do que você precisa saber para resolver aquelas questões. Você vê, quando o Eric Voegelin, no livro Reflexões Autobiográficas, ele vai contando a formação dele, você vê que ela foi todinha feita nesta base. Os elementos, vamos dizer, da base da consciência que ele tinha, dos elementos que lhe faltava incorporar para poder resolver as questões que o atormentavam. E note que o repertório que ele abriu foi enorme. Se você vê assim, os diferentes estudos a que ele foi se dedicando, inclusive em diferentes lugares do mundo, quando ele passa, sei lá, 1 ou 2 anos na França, tentando incorporar os elementos de literatura francesa. Eu digo, mas que outro cientista político fez isso? Eu digo, para entender esse negócio aqui, eu preciso ir lá ler Balzac, Stendhal, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E ele chegou a ter um conhecimento de literatura francesa monstruosamente extenso. E tudo isso o ajudou mais tarde. Ao mesmo tempo, quando veio para os Estados Unidos, vou estudar aqui a Constituição Americana. Aparentemente uma coisa não tem nada a ver com outra, mas essas coisas se uniam, não no nome de uma disciplina, ou não vamos dizer, numa carreira acadêmica já pré-determinada, mas se unificavam nas questões e nos problemas. Quando ele colocou o grande problema da vida dele, ele mesmo disse, foi a origem das ideologias de massa contemporânea. Que esse problema aparece para ele não como um problema acadêmico, mas como um problema existencial. Quer dizer, o sujeito estava na Áustria quando teve a ocupação nazista, ele teve que sair correndo, praticamente ele saiu pela porta dos fundos, quando a Gestapo estava na porta da frente. Então, não era um problema acadêmico, era um problema real. Por ser um problema real, isto garante, vamos dizer, o interesse genuíno que ele tinha na questão. Tá certo? Então, esta proximidade física que tinha do problema e, ao mesmo tempo, o recuo que ele consegue dar até perceber a infinidade de elementos que ele precisa ir estudando para chegar a resolver aquilo, isso nos dá, vamos dizer, a medida real do que é uma vida de estudos, marcada, vamos dizer, pela paixão intensa de resolver certas questões e, ao mesmo tempo, pela isenção, pela idoneidade com que o indivíduo se afasta da sua problemática, do seu problema imediato, para tentar ver a coisa numa perspectiva imensamente maior. O exercício de formação da biblioteca imaginária permite fazer isso aqui. Muito bem.